Olá, está começando o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Veja os nossos destaques de hoje. Em dia com leão e cuidado, sonegar valores ou apresentar informações falsas na declaração do imposto de renda pode caracterizar crime tributário. Uma dica importante, já que o prazo para a entrega da declaração anual vai até o fim desse mês. No Inteiro Teor de hoje, você também acompanha um tema que está em destaque no serviço público, a desburocratização. Isso mesmo, acompanhe na entrevista com a especialista em gestão, Rossana Pavanelli. Agora, no Inteiro Teor. Termina no dia 30 de abril o prazo para entregar a declaração anual do Imposto de Renda para a Receita Federal. Por isso, o Inteiro Teor faz um alerta. Sonegar a renda ou apresentar informações falsas na declaração pode gerar até problemas criminais. É que quando a situação é resolvida na via administrativa, mas o crime tributário fica caracterizado, o contribuinte pode responder na Justiça, como num caso decidido recentemente pelo TRF da Primeira Região. Confira. Bem-humorado, este contador, que todos os anos trabalha na declaração do imposto de renda de centenas de pessoas, diz que, como contribuinte, nunca teve problemas com o leão. A primeira declaração de imposto de renda eu entreguei aos 16 anos de idade por iniciativa pessoal. Eu não tinha necessidade, mas eu pedi meu CPF aos 15, lá no interior de Minas Gerais. E sempre entreguei minhas declarações, não no primeiro dia, né? Mas sempre entreguei dentro do prazo, nunca caí em malha nenhuma, tá certo? Eu sempre me valho dos benefícios, né, que a legislação concede. Mas nem todos seguem à risca as regras e os prazos para declarar a renda. Quando o problema pode ser resolvido na via administrativa, o acerto de contas com o leão se dá através do pagamento de multas ou de imposto devido, dentre outras medidas. Mas existem também os casos em que a sonegação do imposto ou informação falsa repassada à Receita vão parar na Justiça. Recentemente, o TRF da Primeira Região, por exemplo, condenou um contribuinte a 2 anos de prisão porque ele omitiu os rendimentos recebidos. E ainda, não comprovou os valores lançados na declaração para deduzir o imposto devido. A pena do contribuinte foi convertida pelos desembargadores da terceira turma do tribunal em 2 penas restritivas de direitos e também multa. Este especialista em direito tributário explica como é o procedimento criminal adotado nos casos mais extremos de sonegação não resolvidos administrativamente. Após o procedimento administrativo por parte da Receita Federal, analisando que houve, de fato, a fraude para caracterizar uma sonegação fiscal, ela presta esclarecimentos para a Procuradoria da Fazenda Pública e que é instaurado um processo criminal. Esse processo criminal, ele tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão e ele pode haver algumas substituições de penas a depender do réu no caso da ação. Se ele é primário, se ele tem alguns antecedentes no caso, né? Se ele trabalha, se ele tem a residência fixa. Mas as implicações sofridas pelo sonegador podem ir além das medidas administrativas e penais, segundo o advogado. Essas implicações ocorrem também nas vias cíveis, da vida privada do agente, né? Porque são coisas que no decorrer da vida dele, ou dos dias, ele poderá ter alguns problemas na vida civil. Às vezes um financiamento imobiliário ele não vai conseguir, um crédito no banco ele não vai conseguir, porque automaticamente ele vai ter futuramente um crédito na dívida ativa, que a União vai passar a ter, e vai colocar o nome dele no cadastro de inadimplentes. Uma dica é você fazer a declaração certinho, você apresentar elas no dia certo, que até mesmo se você deixar de apresentar nas datas devidas, você começar a pagar as correções monetárias e os juros. Então, essa é a dica que nós, como advogados, damos sempre para os nossos clientes e aos contribuintes para que eles sejam o mais correto e o mais justo. Fica então a dica do advogado.
E quem precisar de outras informações sobre a declaração de imposto de renda, pode pesquisar no site do Ministério da Fazenda, www.idg.fazenda.gov.br. E os detalhes sobre esse processo que você viu aí na reportagem estão no nosso portal. Vai lá. E a seguir, o Inteiro Teor fala sobre a gestão de pessoas no serviço público. A especialista Rossana Pavanelli explica o conceito de desburocratização, tão importante para facilitar a interação entre o Estado e a sociedade. Já já. O Inteiro Teor está de volta, agora falando sobre o seguinte tema: desburocratização no serviço público. O repórter Rafael Braga conversou sobre esse assunto tão em voga com a professora da Fundação Getúlio Vargas, Rossana Pavanelli, que é também nossa colaboradora aqui no programa com o quadro Universidade Corporativa. Veja como foi a conversa entre eles. Rossana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, o prazer é meu em estar participando do programa. Obrigada. O que significa na prática a desburocratização? Então, muito se fala a respeito de desburocratização, sobretudo em relação ao setor público. E pouca gente domina esse tema, porque, em geral, quando se fala em burocracia, a primeira reação é imaginar algo ineficiente. Isso não é verdadeiro, porque burocracia é a sistematização de procedimentos, de sistemas, para que possa haver uma normatização de um funcionamento de uma determinada atividade, seja essa relacionada ao setor público ou privado. O que é prejudicial é o excesso de burocracia, né? Então, esse excesso de burocracia é que precisa ser evitado. Então, eliminar entraves burocráticos, eliminar sobreposições em processos, tornar os processos mais acessíveis aos clientes, à sociedade, é hoje uma preocupação em âmbito mundial. Desculpe me interromper, existem limites legais para que se promova essa desburocratização? Sim, existem limites legais, com certeza, sobretudo no setor público. Quando a gente fala de iniciativa privada, você pode rever os processos, a princípio, desde que você não fira a lei vigente naquele determinado segmento a qualquer tempo. Você é dono do negócio. No setor público, existe uma legislação que ela faz toda a normatização do funcionamento dos órgãos. Então, a gente diz assim que há 3 caminhos possíveis para a desburocratização. O primeiro, o mais difícil e, em geral, o mais demorado, é a revisão da legislação vigente, que regulamenta os órgãos, que o Brasil carece em todos os setores. Né? Mas há muito que ser feito além dessa revisão legislativa. Você pode fazer, por exemplo, uma consolidação das normas vigentes, seja no departamento, numa área, numa unidade, em um órgão público. Você pode fazer uma revisão dessas mesmas regras. Então, dá para trabalhar a desburocratização. Uma iniciativa mais local, né? De forma a fazer uma revisão ou consolidação normativa ou administrativa. Sim. Você consegue rever alguns procedimentos sem necessariamente ter que tangenciar questões legais. Então, a desculpa de que é preciso haver uma reforma legislativa para que somente após isso seja realizada uma ação de desburocratização, ela não é cabível. Sim, é preciso olhar para dentro do próprio órgão e rever as suas normas. Pode e deve rever as suas normas, rever os seus processos, racionalizar os seus processos de trabalho, entender o que a sociedade ou o beneficiário ou o usuário daquele serviço necessita e pensar de trás para frente, como ele pode revisitar os seus procedimentos padrão e adequá-los para realidade observada. Não é? Então, essa é a essência da desburocratização. Não é cortar processos a qualquer custo. Entendi. E outras alternativas, iniciativas que surgirem ali no âmbito das próprias organizações e até dos próprios departamentos, eu diria, né? Dentro de um órgão. Sim. E dentro dos departamentos que existem dentro deste órgão. Perfeito. Essa é a ideia. Okay. Essa é a ideia. Agora, esse tema ele guarda relação, Rossana, com um outro, que é a transparência no setor público. Um, mais ou menos, depende do outro, não é isso? Com certeza. Eu diria, assim, que quanto mais desburocratizado for o órgão ou o setor, maior será a transparência, maior será a acessibilidade e, sobretudo, a compreensão em relação à operação daquela instituição.
Né? Por quê? Porque quando a gente fala em desburocratização, implica necessariamente em uma racionalização dos procedimentos. E quando você transforma os procedimentos mais racionais, ou seja, mais direcionados para a finalidade específica daquela instituição, você traz maior transparência aos seus resultados, inclusive sendo uma plataforma de acessibilidade ao controle, ao monitoramento, ao acompanhamento da própria sociedade, daquilo que é feito, na essência, pelos órgãos públicos. Então, quanto mais racionais os processos, em geral, a toda regra existem exceções no plural, não é? Mas, em geral, quanto mais racionalizado o procedimento de trabalho, quanto mais racionais os processos, maior a transparência em relação à essência da atividade da instituição. Nós estamos falando em racionalizar processos no âmbito de órgãos públicos no geral, mas isso é perfeitamente cabível dentro, especificamente, do Poder Judiciário. E para o Poder Judiciário, então, o ganho seria enorme, né? Porque ainda existem muitas coisas burocratizadas dentro do Poder Judiciário. Já existem algumas iniciativas no âmbito da administração pública e do Poder Judiciário que estão sendo tomadas nesse sentido, Rossana? Com certeza. Na verdade, a gente tem diversos órgãos apoiados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, alguns órgãos com iniciativas próprias, que, a meu ver, poderiam inclusive ser compartilhadas. Há uma má gestão do conhecimento gerado por todas as instituições, no sentido de compartilhar boas práticas para que as demais organizações possam se beneficiar. O próprio Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal também estão antenados com essa questão. Com certeza. Por exemplo, um tribunal como o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e as demais instâncias, ele poderia se apropriar de um processo de simplificação, de racionalização, de revisão ou consolidação normativa realizado por um ministério. E, a princípio, a gente está falando de poderes distintos, a gente não está falando de mesma atividade, mas essas boas práticas precisam ser compartilhadas. E hoje é uma movimentação, tanto no governo federal, quanto estadual, como municipal, aqui também no Distrito Federal, em busca dessa racionalização, dessa desburocratização, dessa simplificação, né, dos processos de trabalho para que você consiga ter melhores resultados. Inclusive, se tenha mais controle acerca dos resultados. Vou dar um exemplo claro. Né? Se você tem um determinado procedimento onde você tem 10 etapas para que ele possa ser cumprido, mas 2 delas são desnecessárias, isso dificulta o próprio processo de controle. Primeiro, você gera uma despesa que seria não necessária naquele momento para a execução daquele serviço, para a prestação daquela atuação perante a sociedade, ou beneficiários, ou outros clientes dentro do setor público. Em segundo lugar, você gera uma dificuldade de controle da atividade por sobreposições. Em terceiro lugar, você está onerando a máquina pública em relação ao tempo. Ela passa a ser ineficiente. Por quê? Porque geram-se etapas que, na verdade, poderiam ser suprimidas. Né? Então, a racionalidade e a simplificação são talvez os 2 pilares da desburocratização. Existem aqueles críticos, Rossana, que vão dizer que essas ideias não saem do papel em muitos casos. Qual é o grau de efetividade destas propostas e dessas ideias que você está trazendo para a gente aqui? Elas realmente têm condições de tornar a máquina pública mais efetiva? O tema desburocratização, ele não é um tema novo, muito pelo contrário. Então, se fala em desburocratização desde os tempos do Bresser Pereira. Então, a gente está falando aí de algumas décadas para trás. O que acontece... Alguns resultados já mensurados, inclusive. Com certeza, muita coisa foi revista. Quando um governo cria postos de atendimento móveis para tirar documento, por exemplo, do cidadão, e postos que ali você possa ter acesso a uma série de informações, e não somente, por exemplo, tirar carteira de motorista, vai tirar carteira de identidade, carteira de trabalho numa mesma estação, você está simplificando aquele processo. Mas ainda tem um caminho enorme a ser percorrido. Agora, quanto à questão da efetividade, eu posso afirmar categoricamente que ela traz sim efetividade. O que falta é apoio da alta liderança. Por quê? Porque precisa ser um processo necessariamente top-down. A alta liderança precisa decidir, precisa optar pela desburocratização, pela racionalização, para que as demais áreas possam realizar essa reestruturação. Então, não existe desburocratização que aconteça em uma única célula. Você precisa olhar de uma maneira sistêmica. Precisa de um apoio geral e da adesão. Com certeza. Nada impede de uma área fazer uma ação isolada, mas essa ação não vai surtir efeito.
Então, se você realmente quiser rever os seus processos de trabalho, você precisa integrar a instituição, alinhar a instituição, buscar o patrocínio da alta liderança, e aí sim os resultados serão aparentes. Racionalização e simplificação não tem como não funcionar. São princípios muito simples. Eu sempre digo que o simples, em geral, é lindo, é ótimo. Quem dera que tudo fosse um pouco mais simples. Isso facilitaria a gestão pública, isso facilitaria a prestação de contas, isso facilitaria a alocação orçamentária, isso facilitaria o alcance de uma maior efetividade, uma maior leveza da máquina pública. Rossano, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Inteiro Teor. Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. A gente volta com você agora, Carlos Rodrigues. A gente fica por aqui. O Inteiro Teor é exibido também no YouTube do TRF1 e no portal do Tribunal. Obrigado pela companhia. Até semana que vem.